De onde vêm suas ideias? Você nasce com elas, como um tesouro escondido na alma? Ou sua mente é uma folha em branco, preenchida pela experiência? Hoje, o embate é entre dois gigantes que definiram a forma como pensamos sobre nós mesmos. De um lado, René Descartes, o pai da razão, que duvidou de tudo menos de sua própria mente. Do outro, John Locke, o pai da experiência, que viu o mundo como o grande professor. Mas a revelação que vai te chocar é quando Locke explicar por que, sem os seus 5 sentidos, a sua razão não passaria de uma prisão vazia. Fique até o final, porque este debate vai redefinir o que você chama de eu, para que este encontro de titãs não degenerem em pura retórica. As regras são simples e diretas. O objetivo não é a vitória, mas a clareza. O debate terá 6 rounds, e cada um deles é uma batalha de ideias. Que a razão seja a nossa única arma. Começamos com o primeiro golpe. Descartes, sua tese. A mente é uma fonte criadora. A mente, Aristóteles, não é apenas uma fonte, é o fundamento de toda a certeza. Eu comecei por duvidar de tudo, dos meus sentidos, que tantas vezes me enganaram, da realidade do mundo, que poderia ser um sonho, até mesmo da matemática, que poderia ser uma ilusão. E nessa dúvida hiperbólica, encontrei a única rocha inabalável. Cogito, ergo sum. Penso, logo existo. Esta verdade não me veio de fora. Ela é uma intuição pura da razão, uma ideia clara e distinta que se impõe por si mesma. A partir dela, posso reconstruir a confiança no mundo. A mente não é uma tela passiva, ela é a arquiteta do conhecimento, equipada com ideias inatas, como a de substância, de causalidade, de perfeição, que nos permitem organizar o caos da experiência. Locke, sua tese. A mente é uma folha em branco. Com todo o respeito ao gênio de Descartes, sua fundação é construída sobre a areia da especulação. A mente não é uma arquiteta, é uma tela em branco, uma tábula rasa. Não há ideias inatas. Se houvesse, por que crianças e selvagens não as possuem? Por que precisamos aprender que 2 mais 2 igual a 4? Todo o material do nosso conhecimento vem de um único lugar: a experiência. Através da sensação, recebemos as ideias simples, como amarelo, quente, doce. Através da reflexão, a mente opera sobre essas ideias, combinando-as, comparando-as, abstraindo-as para formar ideias complexas como justiça, gratidão, universo. A razão não é uma fonte. É uma ferramenta que trabalha sobre a matéria-prima fornecida pelos sentidos. Sem eles, a mente seria um quarto escuro e vazio. A divergência é fundamental, mas não saia daí, porque a parte mais tensa vem agora, o confronto direto. E eu garanto que a discussão sobre a realidade do mundo vai explodir. Iniciamos o bloco 2. Locke, sua primeira pergunta para Descartes. Descartes, você descarta os sentidos como enganosos e se refugia na certeza do eu penso. Mas como você pode ter certeza de que esse eu que pensa não é ele mesmo uma ilusão? Se você pode duvidar de seu corpo e do mundo, por que não pode duvidar da própria substância pensante? Sua certeza não é, no fundo, um ato de fé na clareza de suas próprias ideias, em vez de uma prova lógica. Porque a dúvida, Locke, confirma a existência do pensador. Eu posso duvidar de tudo, mas o próprio ato de duvidar é um ato de pensar. E se há pensamento, tem que haver um pensador. É uma contradição lógica duvidar da própria existência enquanto se está duvidando. A certeza do cogito não é um ato de fé, é a percepção imediata da razão. É a única verdade que sobrevive à dúvida hiperbólica. Sua abordagem nos deixa para sempre presos à incerteza dos sentidos. Sua certeza é um solipsismo, um monólogo da razão consigo mesma, sem nenhuma ponte para o mundo exterior. Você fica preso no seu eu penso, sem nunca poder garantir que existe algo além dele. Eu prefiro a incerteza honesta dos sentidos, que pelo menos me conectam a uma realidade compartilhada. A certeza fabricada de uma razão que fala apenas consigo mesma. E eu prefiro a certeza da razão à prisão das aparências. Sua filosofia nunca pode nos dar o conhecimento, apenas a opinião. Você nunca pode saber se a cor que você vê é a mesma que eu vejo, ou se o mundo continua a existir quando você fecha os olhos. Minha filosofia, ao fundar o conhecimento na razão, nos dá acesso a verdades universais e necessárias. Descartes, sua primeira pergunta para Locke. Locke, se a mente é uma folha em branco, como explicamos a universalidade de certos conceitos, como a matemática ou a lógica? Como pessoas de culturas e experiências tão diferentes chegam às mesmas verdades matemáticas?
Isso não sugere que essas estruturas não são aprendidas, mas sim inatas, parte da própria gramática da razão humana. A universalidade da matemática não prova que ela seja inata a Descartes, mas sim que a realidade que ela descreve é universal. Os números são abstrações de coisas que podemos contar no mundo. A geometria é a abstração do espaço que percebemos. Nós não nascemos com a ideia de triângulo, mas ao vermos várias formas triangulares, nossa mente abstrai as propriedades comuns e forma o conceito. A razão não cria a matemática. Ela a descobre no mundo através da experiência. Mas e os conceitos que não têm correspondente no mundo, como o infinito? Ninguém nunca viu o infinito. No entanto, temos uma ideia clara e distinta dele. De onde ela veio, se não da própria mente? Sua tábula rasa não pode explicar a origem de ideias que transcendem a experiência. A ideia de infinito não é uma ideia positiva a Descartes, mas uma ideia negativa. Nós a formamos ao negarmos os limites do finito. Nós vemos um número e imaginamos um maior, e depois um maior, e assim por diante, em um processo que nunca termina. A ideia de infinito não é uma coisa que a mente possui, mas um processo que a mente realiza sobre as ideias finitas que ela recebeu da experiência. Encerramos o bloco 2. O nosso ouvinte agora entende que a questão não é apenas o que é a mente, mas onde ela está. Dentro de nós ou em contato com o mundo? Iniciamos o bloco 3. O subtema é a identidade pessoal. Descartes. Sua pergunta para Locke. Locke, você define a identidade pessoal como a continuidade da consciência, da memória, mas a memória falha. Nós esquecemos grande parte de nossas vidas. Um homem que sofre de amnésia, segundo sua teoria, deixa de ser a mesma pessoa. Isso não é absurdo? A minha identidade não reside na minha memória, mas na minha alma, na minha substância pensante, res cogitans, que é imutável. A alma, Descartes, é uma substância que não podemos conhecer. Falar dela é especular. A identidade pessoal é uma questão forense, uma questão de responsabilidade. Eu sou a mesma pessoa que fez uma promessa ontem, porque eu me lembro de tê-la feito. A continuidade da consciência é o que nos torna responsáveis por nossos atos. Se um homem comete um crime e depois perde toda a memória dele, ele pode ser o mesmo homem biologicamente, mas não é a mesma pessoa em um sentido moral e legal. A identidade não é uma substância, é uma relação que a consciência estabelece consigo mesma ao longo do tempo. Então, se a tecnologia permitisse transferir suas memórias para o meu corpo, eu me tornaria John Locke? E você, sem suas memórias, deixaria de existir? Sua teoria leva a consequências monstruosas. A identidade tem que ser algo mais profundo que um conjunto de memórias que podem ser perdidas ou transferidas. A sua teoria também leva a consequências estranhas. Se a sua alma imutável habitasse o corpo de um porco, você ainda seria René Descartes? A identidade que importa para nós, como seres sociais, é a que é definida pela consciência e pela memória. 8, pois é ela que fundamenta a moralidade, a lei e as relações humanas. Locke, sua pergunta para Descartes. O subtema é o erro e a ilusão. Descartes, se a razão é a fonte da certeza, por que erramos? Por que somos tão frequentemente vítimas de ilusões e falsas crenças? Se a nossa faculdade de julgar é a própria essência da mente, como ela pode ser tão falha? O erro, Locke, não vem da razão em si, que é perfeita, mas limitada. Ele vem da desproporção entre a nossa vontade, que é infinita, e nosso entendimento, que é finito. O erro é um mau uso do livre-arbítrio. Nós erramos quando nossa vontade nos leva a afirmar ou negar algo sobre o qual não temos um conhecimento claro e distinto. A culpa não é da razão, mas da nossa precipitação em julgar. Isso é uma desculpa, não uma explicação. A maioria dos nossos erros não vem de uma vontade infinita, mas de associações de ideias defeituosas, de preconceitos adquiridos na infância, de uma má interpretação da experiência. O erro não é um pecado, é um problema de aprendizado. A solução não é restringir a vontade, mas refinar o nosso método de observação e de teste de hipóteses. E como você pode testar suas hipóteses sem pressupor a validade da razão que as formula e as avalia? Você está sempre preso no ciclo da experiência, sem nunca poder alcançar uma certeza fundamental. Minha filosofia, ao identificar a origem do erro, nos dá um método para evitá-lo. Só dar o nosso assentimento àquilo que é claro e distinto. É o caminho para a ciência verdadeira. Antes de irmos ao momento mais tenso, comenta aqui. Você é a sua alma ou a sua memória? Eu vou ler todos os comentários. Iniciamos o bloco 4. O subtema é a política e o Estado. Locke, sua pergunta para Descartes. Descartes,
Sua filosofia é um exercício de solipsismo, um monólogo da razão consigo mesma. Como uma filosofia que começa com o eu solitário, pode fundar uma teoria política, uma teoria sobre a vida em comunidade. Onde está o outro em seu sistema? Sua filosofia não nos condena ao individualismo radical, incapaz de pensar o bem comum? Minha filosofia funda a possibilidade da ciência, Locke, e a ciência é a base para o progresso e o bem-estar da sociedade. Ao estabelecer um método para alcançar a verdade, eu forneço as ferramentas para resolver problemas práticos, para desenvolver a medicina, a engenharia, para dominar a natureza em benefício da humanidade. A política não é o meu foco, mas a minha filosofia moral, baseada na generosidade e no controle das paixões, leva a uma vida social harmoniosa. O bem comum é o resultado de indivíduos racionais agindo de forma virtuosa. Mas a virtude não nasce no vácuo, Descartes. Ela nasce da vida em sociedade, do respeito aos direitos dos outros. Sua filosofia não tem uma teoria dos direitos. De onde vêm os direitos à vida, à liberdade e à propriedade? Eles não podem ser deduzidos da razão pura. Eles são reconhecidos na interação entre os homens. Sua filosofia é politicamente estéril. E a sua filosofia, ao basear tudo na experiência, nos deixa à mercê da tirania da maioria. Se os direitos não são fundados em uma verdade racional e universal, eles podem ser retirados a qualquer momento por um capricho da opinião pública. Apenas uma moralidade fundada na razão pode garantir direitos verdadeiramente inalienáveis. Descartes. Sua pergunta para Locke. O subtema é a linguagem. Locke. Se todo o conhecimento vem da experiência, como você explica a criatividade infinita da linguagem? Nós somos capazes de produzir e entender um número infinito de sentenças que nunca ouvimos antes. Isso não prova que a linguagem não é apenas um conjunto de palavras aprendidas, mas um sistema gerado por regras inatas, uma gramática universal que faz parte da estrutura da mente? A criatividade da linguagem não prova que ela seja inata, Descartes. Prova a incrível capacidade da mente de combinar e recombinar as ideias simples que ela adquiriu. As palavras são signos arbitrários para as nossas ideias. Nós aprendemos a associar palavras a ideias e, em seguida, aprendemos as regras gramaticais para combinar essas palavras. A criatividade não está em regras inatas, mas na nossa habilidade de usar um conjunto finito de ferramentas, palavras e regras para criar um número infinito de expressões. É a mesma criatividade de um pintor que usa um número limitado de cores para criar infinitas imagens. Mas a própria estrutura da gramática, sujeito, verbo, objeto, é universal em todas as línguas humanas. Isso não sugere uma origem comum, uma estrutura mental inata? Um animal pode aprender a associar um som a um objeto, mas nunca poderá criar uma frase complexa. A linguagem é o que nos separa dos animais, e a sua origem tem que ser tão única quanto ela. A universalidade da gramática pode ser explicada pela universalidade da experiência humana. Todos nós vivemos em um mundo de objetos, ações e agentes. É natural que nossas linguagens reflitam essa estrutura comum da realidade. A linguagem não é um milagre inato, é a maior invenção da mente humana para comunicar a sua experiência do mundo. A tensão é clara. De um lado, a mente como um palácio de verdades eternas. Do outro, a mente como um mercado de ideias vindas do mundo. O nosso ouvinte agora se pergunta: a verdade é descoberta dentro de nós, ou construída a partir do que está fora? Iniciamos o bloco 5, o último bloco de perguntas. O subtema é a natureza da verdade. Locke. Sua pergunta para Descartes. A coerência a que me refiro, Locke, não é a de uma narrativa, mas a de uma demonstração matemática. A verdade é a necessidade lógica. A fantasia, por mais coerente que seja, é sempre contingente. Seus elementos poderiam ser outros. A verdade matemática, por outro lado, não poderia ser diferente. A soma dos ângulos de um triângulo tem que ser 180 graus. A verdade é a percepção clara e distinta dessa necessidade, algo que a experiência, sempre particular e contingente, nunca pode nos dar. Descartes, você define a verdade como a coerência interna do pensamento, a certeza lógica. Mas uma história de ficção pode ser perfeitamente coerente e, no entanto, falsa. Como sua definição de verdade a distingue da fantasia bem construída? A verdade não precisa necessariamente ter uma correspondência com o mundo exterior? E a sua verdade é sempre provisória, sempre sujeita a ser refutada pela próxima observação. A ciência que você descreve é um conjunto de opiniões prováveis, não um conhecimento certo. A verdadeira ciência deve ser como a geometria, um sistema dedutivo que parte de axiomas indubitáveis. Só assim podemos ter a certeza que o conhecimento exige.
Mas a ciência moderna, que tanto admiramos, não se baseia na sua certeza matemática, mas na verificação experimental. Uma teoria científica só é considerada verdadeira se suas previsões corresponderem à observação. A verdade não é uma necessidade lógica, é uma adequação à realidade. Sua verdade é estéril, a minha é fértil, pois nos permite agir no mundo. Descartes, sua pergunta para Locke. O subtema é o livre-arbítrio. A liberdade, Descartes, não é a ausência de causa, mas a capacidade de agir de acordo com a nossa vontade. Eu sou livre não porque minhas ações são incausadas, mas porque eu posso escolher agir ou não agir de acordo com o que a minha mente julga ser o melhor. A experiência nos molda, sim, mas ela também nos dá a capacidade de refletir, de suspender o julgamento e de escolher o nosso curso de ação. A liberdade não é uma propriedade metafísica da alma, mas uma habilidade psicológica que desenvolvemos. Locke, se a mente é uma folha em branco e todas as nossas ideias vêm da experiência, onde está o espaço para a liberdade? Se somos moldados pelo ambiente, por nossas sensações e pelas associações de ideias, nossas ações não são apenas o resultado de uma cadeia de causas e efeitos, como o movimento de uma bola de bilhar? Onde está o eu que escolhe livremente? Esse eu, fora da corrente causal, é um fantasma, Descartes. Nós somos parte do mundo, não espectadores dele. A liberdade que importa não é a liberdade de um ser abstrato, mas a liberdade de um homem de carne e osso, que age no mundo e é responsável por suas ações. A sua liberdade é uma ilusão metafísica. A minha é a base da moral e da política. Mas o que determina a sua vontade? Se a sua vontade é determinada por suas experiências passadas, então a sua escolha não é verdadeiramente livre. É apenas o último elo de uma corrente causal. A verdadeira liberdade exige um eu que está fora dessa corrente, uma substância pensante capaz de iniciar uma nova cadeia de causas por si mesma. Encerramos o bloco 5. A disputa entre a certeza da razão e a utilidade da experiência atinge o auge. O dilema final sobre a natureza do conhecimento está prestes a ser revelado. Chegamos ao bloco 6. Considerações finais. Descartes, suas considerações finais. Ouvintes, a escolha é entre a fundação e a areia. Locke lhes oferece um conhecimento construído sobre a areia movediça dos sentidos. Um conhecimento que é sempre provável, nunca certo. Eu lhes ofereço uma fundação de rocha, a certeza do cogito, a partir da qual podemos construir o edifício do conhecimento verdadeiro, universal e necessário. Não se contentem com as sombras da caverna da experiência. Atrevam-se a usar a sua própria razão, a luz natural que nos foi dada para encontrar a verdade. Locke, suas considerações finais. Ouvintes, a escolha é entre o mundo e a mente. Descartes lhes oferece uma certeza vazia, encontrada em um monólogo solitário da razão. Eu lhes ofereço o mundo real em toda a sua riqueza e complexidade, acessível através dos nossos sentidos. O conhecimento não é um tesouro a ser encontrado dentro de nós, mas uma jornada a ser feita no mundo. Não se isolem na torre de marfim da razão pura. Abram as janelas dos seus sentidos e deixem o mundo entrar. É a única maneira de preencher a folha em branco de suas mentes. Hoje, vimos duas grandes tradições em conflito. O racionalismo, que busca a verdade na estrutura da mente, o empirismo, que busca a verdade no contato com o mundo. Mas, como eu mesmo ensinei, a forma não existe sem a matéria, e a matéria não tem sentido sem a forma. A mente humana não é nem uma fonte pura, nem uma tela em branco. Ela é uma potência, dinamis, que se realiza em telecheia, no contato com o mundo. A razão precisa da experiência para ter sobre o que pensar, e a experiência precisa da razão para ser compreendida. E você que está assistindo, já decidiu de que lado está? Se esse debate mexeu com você, comente aí embaixo. Razão ou experiência? Eu quero saber o que você acredita que é a fonte do conhecimento. E não esqueça, inscreva-se no canal. Os próximos debates vão ser ainda mais profundos e mais perigosos.